Olá, pessoal da Aposta Golos, tudo bem com vocês? Final da Copa do Mundo Feminina definida. Espanha e Inglaterra, um confronto europeu no final da competição. Esse é o quadro Elas no Aposta Golos e ao meu lado, Milene Domingues, mais uma vez. Tá chegando a hora, Milene. Esperava uma final. Você chegou até falar sobre a sua torcida para a Espanha, até porque você também jogou ali no futebol espanhol por muito tempo, mas esperava que a Espanha fosse chegar ali, e a Inglaterra a gente já tinha, né, uma previsão, era uma das favoritas, evidentemente, mas esperava uma decisão Espanha-Inglaterra. Tudo bem com você? Tudo ótimo, estou aqui, né, já na expectativa da final. Vai chegando esse momento, e a gente, né, daqui vive a comoção. Hoje a comoção da torcida da Austrália foi espetacular. Pena que acabou não passando, mas viver essa atmosfera é especial. E a Espanha, eu acho que por tudo que vem construindo ao longo do campeonato e fazendo um futebol bonito, né? A Espanha joga um futebol bonito, um estilo de jogo bonito. Então, era também uma das minhas favoritas, mesmo com outras, porque elas iriam, por exemplo, o jogo contra a Suécia foi um jogo bem difícil no papel, porque depois jogando, a Espanha não só jogou, como convenceu que merecia jogar, que merecia ganhar. Mas ela estava entre minhas favoritas. De repente, contra a Suécia, se você me perguntasse no início do campeonato, eu poderia falar que ali era uma coisa difícil, mesmo sendo Copa. Mas depois que o campeonato começou, né, Copa do Mundo, a gente já falou diversas vezes, é completamente diferente, o ambiente é diferente, cada jogo é diferente, as jogadoras entram em campo com algo diferente, não é somente um campeonato. São finais, são 7 finais. Então, eu fui vendo que a Espanha, assim, apesar da goleada que levou contra o Japão, era um time que estava jogando bem, sabe? Que podia chegar, sim. E com todos os problemas internos que teve, eu sempre coloquei a Espanha como um dos times favoritos. Agora, chegar à final da forma que chegou, porque fez um jogo espetacular contra a Suécia. Então, isso nos dá uma esperança. Eu que morei tantos anos lá, eu me sinto um pouco madrilenha. Então, fico muito feliz de ver a Espanha no final e ter feito parte dessa história, né, de lá atrás, há 20 anos atrás, não poderem jogar estrangeiras. A gente está vendo aí a Paraguailos. A Sara é algo impressionante, assim, ela tem uma história muito bacana. Vem do atletismo, e tinha que colocar aí 2 carreiras juntas até ser contratada pelo Barcelona. Então é muito legal assim ver a história por trás de todas as conquistas. Nunca é por nada, nunca acontece, né, do nada chegou, a Espanha chegou do nada. Não, é muita história aí trabalhando, muita história que não é contada nos bastidores. E eu fiquei muito feliz que a Espanha esteja na final. Mas vamos falar um pouquinho sobre os dois jogos da semifinal. Você já falou um pouco aí sobre Espanha e Suécia. Era uma partida interessante porque, evidentemente, que a Suécia vinha numa estabilidade maior no campeonato, né? Eliminou, inclusive, as favoritas, as norte-americanas, mas também não mostrava aquele futebol vistoso, nem nada de espetacular. Enquanto a Espanha teve altos e baixos na competição. Teve momentos que a seleção jogava muito bem. A estreia, por exemplo, contra a Zâmbia foi muito bem, mas também não era muito parâmetro a Zâmbia. Depois aquela goleada contra o Japão, e eu acho que talvez ali tenha sido o clique nas jogadoras, talvez, né? Delas perceberem que ou elas tinham que mudar uma atitude, um jeito de jogar para deslanchar na competição, e aconteceu, principalmente nas fases de mata-mata, né? Isso é muito legal do futebol, porque imagina, o Japão goleia a Espanha. A Espanha está na final. Então é como o Japão, o futebol não é 2 mais 2 são 4. Porque eu posso ganhar de você, você ganhar dela, e eu perder de quem eu levei uma goleada, mas ao mesmo tempo, depois, numa outra fase, ganhar de uma forma diferente. E o Japão o Japão perdeu para a Suécia, foi essa chave, né? E depois aí você fala, bom, se o Japão, que goleou a Espanha, perdeu para a Suécia vai dar uma lavada na Espanha. Pois não, porque não só perdeu,
como não demonstrou o futebol para ganhar, porque às vezes acontece isso, né? É, o próprio a própria Inglaterra, a Inglaterra vem fazendo um campeonato um pouco mais estável, mas mesmo assim quase caiu contra a Colômbia. Então, sei lá, eu acho que a Copa do Mundo em si é um campeonato completamente diferente de campeonato de futebol. É um momento. Aqui a Austrália, que não vinha fazendo um futebol bonito, logo na primeira fase, acabou não demonstrando que poderia chegar a uma semifinal, foi ganhando corpo, a torcida foi se empolgando, a movimentação que estava Sydney hoje, eu nunca vi em Copa do Mundo masculina. Eu já vi algumas, né, já participei de algumas Copas, e a torcida é diferente, por mais que estivesse super cheio, o estádio cheio, mas os arredores super cheio, mas pessoas assim no táxi, a gente está lá vindo para o estádio, as pessoas perguntando e querendo saber como estavam as Matildas, até quem nunca se interessou por futebol, porque é muito fácil você ter a popularidade do esporte, mas do futebol feminino, quando o masculino já é popular. Porém, aqui o esporte, o futebol não é popular, não é o esporte mais popular. Então é legal ver essa comoção. E isso também fez as australianas chegarem até uma semifinal e acabou perdendo hoje, né, num detalhe, aquela famosa quem não faz toma, por mais que a Inglaterra tenha dominado o jogo, né, de posse de bola, de chances, a Austrália teve a possibilidade de empatar ali num chute da Sanquer, que eu acho que ela não vai errar nunca mais esse chute. Fez um golaço e depois acabou perdendo um logo no finalzinho, que poderia ter mudado a história né, de ter perdido, de repente levado para prorrogação, enfim, pênaltis. Mas futebol é isso. Por isso que é tão legal a Copa do Mundo. Pena que é só de 4 em 4 anos. Mas é porque É é muita verdade. emoção. De repente, se fosse pouco tempo, a gente não ia aguentar. Agora, uma decisão entre Espanha e Inglaterra, duas seleções que nunca chegaram numa decisão, agora com a possibilidade de serem campeões do mundo. E aí eu queria falar um pouquinho com você sobre isso. É um confronto europeu, duas seleções que, Sim. inclusive, no último europeu que a Inglaterra terminou como campeã, essas duas seleções se enfrentaram nas oitavas de final. Foi um jogo muito complicado. A Inglaterra ganhou de 2-1 com um gol na prorrogação. Ou seja, não, apesar da Inglaterra aparentemente ser mais favorita, é uma seleção mais Sim. pronta, mas já se enfrentaram e não foi tão simples assim. Então tem todos esses detalhes envolvidos para essa partida. Eu queria perguntar para você o seguinte: alguém sai com vantagem nesse confronto? Eu posso levantar aqui alguns protagonistas dessa. Vou levantar primeiro dois: os treinadores. Tá. De um lado, o Jorge Vilda. O Jorge Vilda, como você já falou aí por cima, tem um problema que talvez pudesse ter atrapalhado a seleção espanhola durante toda a competição, ou durante principalmente lá no início, né? Para quem não sabe, Sim. uma parte das jogadoras que compunham a seleção espanhola tiveram um desentendimento com o Jorge Vilda e assinaram um documento dizendo, inclusive, que não queriam que ele continuasse na seleção, no comando da seleção. Assim como aconteceu Uhum. com a seleção francesa, mas no caso das francesas, a treinadora de fato foi demitida, o Jorge Vilda não. A Federação Real Espanhola bancou o Jorge Vilda e, inclusive, ele convocou alguma dessas jogadoras que pediram a saída dele. Uma delas, inclusive, que não chegou a se posicionar, mas assinou esse documento, é a Alexis Putellas, né, que é a melhor jogadora, considerada a melhor do Do mundo. mundo, e tá nessa equipe aí. Enfim, você acha que o vestiário mudou em relação a isso? Acha que isso fortificou as jogadoras? O que você acha que atrapalhou ou ajudou de alguma forma a Espanha com esse problema fora de campo chegar pela primeira vez numa decisão de Mundial? Olha, a gente pode, eu falo como uma ex-atleta que já vivia os bastidores sendo protagonista mesmo, né, estando ali, vivendo e já tive também problemas em vestiário, né, de não estar de acordo às vezes com alguma postura do treinador ou com alguma forma de trabalho. E a gente toma por duas coisas. Ou você consegue fazer isso, né, no caso, tirar o treinador ou a treinadora, enfim, quem está dando o problema,
ou quando isso não é possível, porque muitas vezes, obviamente, não depende das atletas, e sim, né, do órgão maior, quando você vê que, ainda mais uma Copa do Mundo, né, é pré-Copa do Mundo, quando você não vê que vai dar resultado, que você vai mudar essa situação, aí é a hora de você unir o vestiário e ir por outras, entendeu? E por um propósito maior. Eu acho que isso é o que é diferenciado no futebol feminino. A gente tenta passar por vários obstáculos que vão interponendo aí a nossa trajetória, para no final chegar a um objetivo comum, que é não só o campeonato em si, que a modalidade cresça, deixar um legado. Eu acho que não existe uma jogadora. Você pode perguntar para todas as atletas de futebol que estão em atuação ainda, que estão jogando, ou ex-jogadoras, que eu tenho certeza que o nosso discurso é o mesmo, sem nunca, pode ser que eu nunca tenha falado com outra jogadora, com essa jogadora, mas todas nós pensamos da mesma maneira. Então, acho que essa união, né, de tentar um legado maior, porque a gente sabe que eu ainda tenho bastante contato não só com as brasileiras que jogam na Liga Espanhola, mas com pessoas, né, ligadas à La Liga, pessoas ligadas à federação, a sindicatos, e eu sei que não é fácil. Eu sei que várias pessoas estão colocando, um país que luta muito pelo futebol feminino. Algumas pessoas sim, outras não. Tentando direitos às jogadoras, de ter pelo menos um salário mínimo, porque a realidade do Barcelona é do Barcelona. A realidade do Real Madrid é somente do Real Madrid. Ainda existe uma discrepância muito grande entre as outras equipes. Então, eu acho que essa união do vestiário, de tentar chegar a algo maior, imagina, vencer uma Copa do Mundo, estar numa final já é um feito muito grande, e imagina ganhar uma Copa do Mundo. Então elas vão ter muito mais recursos, né, para falar o porquê que deve-se apoiar o futebol feminino, porquê que deve dar melhores instalações, mais condições de trabalho, investir na base. Por mais que a Espanha, com a Paraguailos, ela é uma jogadora que ganhou Mundial Sub-17, Mundial Sub-20, e está numa final de Copa do Mundo na adulta. Então, imagina. Mas ainda assim sofrem bastante problemas internos. Então, acho que essa força de vontade de todas é o que tem feito a Espanha chegar muito mais longe e esquecer problemas fora das quatro linhas. É a hora de unir todas por um só objetivo. Então, se eu tivesse que falar uma coisa que as meninas têm, é isso, é a perseverança e a vontade de vencer, independente de qualquer coisa, de qualquer problema alheio. Agora, do outro lado, a Inglaterra, provavelmente a maioria das pessoas vão dizer que é a favorita, até porque é a atual campeã europeia, e muito, inclusive, se deve à treinadora, a Sarina Wiegman, que é holandesa, que ela vai ser a única que está tentando, né, que vai repetir a final, porque ela esteve na última final como técnica da seleção da Holanda, ela é holandesa, e ela, para muitos, eu lendo aqui um pouquinho sobre da imprensa britânica, todo mundo acredita a ela o fato da Inglaterra ter dado esse pulo a mais, né? Porque a Inglaterra já estava evoluindo com a Premier League, com a Liga, tentando desenvolver ali o futebol feminino, mas faltava algo mais para a seleção feminina se desenvolver, e parece que a Sarina foi uma peça fundamental. Ela é uma ex-jogadora vitoriosa, ela também é uma treinadora com sucesso, foi vice-campeã da última vez, e agora vai tentar levantar pela primeira vez o Mundial. Você também acha que trazer uma pessoa com sucesso, quando era jogadora e também como treinadora, que o Brasil tentou fazer essa mesma tática com a Pia, né, uma treinadora de muito sucesso, foi o ponto fundamental para essa Inglaterra chegar nessa decisão? Eu acho que foi um ponto a mais, né, porque obviamente que ter um bom líder, uma boa líder, faz toda a diferença, né? Você ter uma treinadora, um treinador que sabe o que quer e consegue tirar isso, né? Consegue fazer as jogadoras entenderem isso.
conseguem fazer as jogadoras entender perfeitamente um sistema tático no qual ela acredita ser o melhor para cada uma. A Sarina tem a forma de jogar, né, da forma que ela acha o correto e tal, mas isso também tem que se encaixar com as peças que ela tem. Então tem que ser muito coerente nisso, de que forma vai jogar com as peças que ela tem e tirar o melhor de cada jogadora. E a gente sabe que ela consegue fazer isso, né, porque se ela... toda a seleção que ela treina, ela faz jogar e faz chegar, né, ser campeã ou chegar a finais, não é à toa. Então, obviamente que ter esse comando é muito importante. Mas eu sempre lembro do Muricy falando, né, que no final quem entra em campo e joga são os atletas, as atletas. Então, ela tem que trabalhar a forma de jogar, mas no final eu acho que é um conjunto, porque se você vê a Inglaterra jogando, elas sabem perfeitamente o que fazer, a forma de jogar, né, por mais que às vezes pecam em alguma, elas são tão aguerridas e não dão uma bola para perdida, e às vezes esse ímpeto de ser muito, de chegar rápido e tal, podem levar um drible, né? O gol da Stanker, por exemplo, foi um gol espetacular, todo mundo achou que ela poderia esperar um pouquinho para passar, porque já tinha duas jogadoras da Inglaterra fechando, e ela chutou de fora da área, um chute espetacular e fez um golaço. Então, às vezes, esse ímpeto de marcação, que é muito boa hoje, né, e era uma defesa super sólida da Inglaterra, mas acaba, às vezes, pecando nesse excesso de vontade. Né? Se bem que pode, né, falar excesso de vontade pecado não é, mas às vezes você corre errado. Então é o seguinte, para finalizar agora, você é de bate pronto. Eu te jogo, você já dá de primeira de volta para mim. Quem vai ser campeão do mundo, Milene? Espanha. Espanha. Por quê? Aquelas que eu quero, não, porque eu acho que, assim, a Inglaterra está melhor preparada, sim, mas essa Copa está sendo a Copa de que nem sempre está dando a lógica. E dentro de campo você tem que demonstrar que o seu favoritismo acontece. A Espanha também está jogando um futebol bonito. Vai ser, acho que, um jogo bem interessante, porque são duas equipes que gostam da posse de bola, tocam de primeira, tem essa paciência. Eu acho a equipe da Espanha um pouco mais crua nesse sentido de domínio de jogo, domínio da paciência, o domínio de jogar uma final, de jogar uma Copa do Mundo, né? Para a Espanha é muito mais novo essa situação do que para a Inglaterra, por mais que a Inglaterra não tenha ainda ganhado um Mundial. Então, por mais que tenha essa inexperiência da Espanha, eu acho que é um momento muito bom, assim, o extracampo pode dar uma força muito grande para as jogadoras espanholas, sabendo, né, de tudo que outras jogadoras passaram, de tudo que pode vir a acontecer caso a Espanha seja campeã do mundo. Eu acho que esses valores extracampo pode ser uma grande arma para as meninas conquistarem aí e errar menos. A gente sabe que é isso, um jogo como esse, jogos de Copa do Mundo, ganha aquele que falha menos, que no dia esteja mais inspirado. Mas, obviamente, se você me perguntar no papel e de história, a Inglaterra tem esse seu favoritismo. Mas a Espanha vai ganhar. É isso, então. Termina este vídeo do Aposta Golos. O próximo, a gente já está sabendo quem vai ser a final. A gente faz aquele resumão do que foi interessante, do que das seleções, obviamente, e o que fez crescer ainda mais o futebol feminino. Nos vemos no próximo vídeo já com uma nova campeã mundial de futebol feminino. Sim. Obrigado, Milene. A gente se fala na próxima. Pessoal da Aposta Golos, fica ligado na gente. Tchau, tchau. Beijo.